Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Assim como eu tinha dito na orientação passada sobre o alerta para a humanidade, para essa nação aqui, de falar a respeito de quem são os grandes das trevas e os magos negros, assim como também os arcontes. Vamos lá então direto ao assunto. Sabemos que essas entidades grandes das trevas, ao comando de magos negros, que respectivamente estão comandando incontáveis legiões de espíritos negativados, espíritos esses todos movidos, cada um em sua situação peculiar, de vingança, de vício, de prostituição, de todo tipo de desequilíbrio, de mentira, de traição, de manipulação, todo tipo de situação. Cada espírito que compõe essas incontáveis legiões tem especialidades. Afinal de contas, quem são, vamos começar lá, dos comandantes absolutos nas esferas inferiores? Porque existe aquilo que são os planos astrais, superior e inferior, na qual plano astral superior estão aquilo que vós tem conhecido através do kardecismo, principalmente, como as cidades astrais, na qual estão ali espíritos humanos desencarnados que estão ali se reestabelecendo, estão aprendendo um pouco mais sobre a experiência humana encarnada. De forma resumida, planos astrais inferiores é onde existem os vales, os abismos umbralinos, que também é uma terminologia que é muito divulgada e conhecida do termo kardecista, do espiritismo. Temos essa mesma situação que está ligado a situações como infernos, purgatórios, submundos e tudo mais. Isso em outros âmbitos mais densos do que os planos astrais, mesmo os planos astrais inferiores, que já têm uma relevância densa no aspecto do astral inferior, já as esferas inferiores é uma contraparte dentro dessa situação da dualidade, aonde existe planos astrais. Acima dos planos astrais se iniciam as esferas superiores, que são 7 ao início, certo? Que vós podem conhecer essas esferas superiores como os 7 céus. Vou manter resumido dessa forma para simplificar, porque são muitas informações e não queremos, ao início de uma orientação como essa, trazer confusão, mas sim praticidade e esclarecimento. Então, acima dos planos astrais existem as 7 esferas superiores. Entenda os planos astrais como o ponto neutro daquilo que seja essas manifestações que vós conhecem com o termo de manifestações espirituais, espiritualistas, aquilo que seja. Certo? Abaixo desse ponto neutro, que seria os planos astrais, superior e inferior, temos abaixo a contraparte dos 7 céus, que são as 7 esferas inferiores. O que existe nas 7 esferas inferiores? Porque se encontramos em planos astrais as partes inferiores, vales e abismos umbralinos,
toda sorte de espíritos desencarnados que estão ali, desencarnaram em virtude de depravações ou vícios ou desequilíbrios sexuais, né? Ligados a orgias, a depravações, que dentro do âmbito astral, né, negativo, talvez seja os espíritos mais difíceis de serem resgatados da condição que se encontram. Ali também temos vales dos suicidas, enfim, é uma vastidão que não estaremos aqui a falar de toda a vastidão do plano astral. Quem vai para... Existem espíritos humanos que vão para as esferas inferiores? Primeira esfera inferior? Tem, sim. São aqueles seres muito violentos, seres humanos que tiraram a vida de muitas outras pessoas, seres humanos que estão tomados, né, estão possuídos, podemos dizer, estão incorporados, cheios de energia vibratória correspondente à vingança, ao ódio, à intolerância, que para fazer mal, qualquer tipo de violência para com outra pessoa, independente que seja uma criança, independente que seja uma pessoa idosa, não vai pensar duas vezes em cometer todo tipo de violência, pensável e impensável. Então, vão para essa primeira esfera inferior. E assim sucessivamente, cada esfera abaixo vai estar ligado a seres humanos com uma densidade e um hábito de vida, de encarnação, completamente desequilibrado e ligado a várias situações do desequilíbrio humano. Certo? Psicopatas, né? E tudo mais. Muito bem. Aonde é a morada dos grandes das trevas? A morada dos grandes das trevas não está no sétimo nível das esferas inferiores. A morada dos grandes das trevas está bem abaixo. Está na 11ª esfera, que é o reinado dos grandes das trevas. Então, para vós poderem entender o grau de densidade que eles se encontram, que eles então construíram, vou lhe exemplificar através de termos religiosos, para que vós tenham parâmetro de comparação, porque é importante vós saberem não só quem é, mas a condição desses seres. Dentro do âmbito de Umbanda, por exemplo, que tem os trabalhadores, né, da Lei Maior e da Justiça Divina em diversas linhas de trabalho, de direita e de esquerda. Então, as únicas entidades que se manifestam aqui no plano terreno, no plano neutro da materialidade, que é aqui onde vós estão experienciando, são nós, os guardiões, que temos esse conhecimento, conseguimos ter esse controle vibracional de poder descer às esferas inferiores, não só de ir e promover resgates em vales ou abismos umbralinos, mas sim também de descer às esferas inferiores. Já aquilo que é, por exemplo, um preto velho, conhecido como um preto velho dentro do ritual de Umbanda, ou um caboclo, mesmo um caboclo conhecido como caboclo cruzado, eles não conseguem superar a primeira esfera inferior devido à densidade. Como eles pertencem à linha de direita, no qual essa condição, que também eles são conhecidos como guardiões, eles estão para orientar, para dissipar, para dar passes, para dar orientações, para fazer trabalhos de cura e muitas outras coisas.
Só que quando dizemos de poder ir resgatar almas ou espíritos humanos que estejam presos nessas esferas inferiores, que são muitos, acreditem, de toda a sorte, de toda a qualidade, né, de todas as religiões, de todas as colocações sociais e também tidas como espirituais em cima da Terra, se encontram em esferas inferiores. Eles têm uma condição áurica, vibratória. Quando eles ultrapassam aquilo que são os vales umbralinos, a densidade dos vales umbralinos, e eles adentram as esferas inferiores, a densidade, o peso é tão grande, sufocante, que faz com que esse campo áurico dessas entidades espirituais praticamente como se apagasse. Para vós terem uma ideia, é como se vós, como estão, pretendessem mergulhar a centenas de metros de profundidade sem ter uma roupa adequada. Então vós vão sucumbir perante a pressão exercida pela água do oceano. Para que vós consigam ir ter esse parâmetro. Certo? Nós, uma vez na história da humanidade, estivemos não trabalhando para grandes das trevas e muito menos sendo magos negros, porque todas essas qualidades de seres que falamos até agora entenda como um exército. Nós, quando encarnados, quando ainda encarnávamos, então trabalhávamos por conta própria para defender os nossos próprios interesses. Tanto eu, Tranca-Ruas, como Maria Padilha, como o conhecido guardião Marabô, Tiriri, todos os outros guardiões, que são conhecidos como entidades de esquerda, justamente por trabalhar com a defesa, a abertura de caminhos e aquilo que é lidar com as trevas da ignorância, de forma direta, de estar mais próximos e atuantes nesse ponto neutro, que é onde todo mundo está encarnado. Então, há muito tempo atrás, defendíamos os nossos próprios interesses, se valendo do quê? Se fazendo de magia, porque a magia nada mais é do que uma ciência. Ciência que boa parte da humanidade não tem acesso. Justamente por isso. Porque não vai se soltar uma dinamite na mão de criança. Certo? E da onde vós tinham esse conhecimento? Esse conhecimento trazíamos lá de antigas civilizações. Então, como eram poucos os remanescentes dessas antigas civilizações, que somos nós, então tínhamos essa possibilidade de estar andando em cima da Terra como deidades, praticamente. Só que a nosso próprio interesse e serviço, o egoísmo. Então não trabalhávamos para grandes das trevas, nem como magos negros, mas defendíamos os nossos próprios interesses. Até que, com o passar do tempo, de encarnações e reencarnações, de resgates e tudo mais, depois de estar preso nessa roda de Sansara, então tivemos a oportunidade de podermos ser convidados, podemos dizer assim, pela lei maior e pela justiça divina, a podermos nos colocar como aprendizes, ou como em cima da terra, para vós conhecer de uma forma melhor, como estagiários. Claro, a princípio, devo admitir que lá, quando acontece essa oportunidade, todos nós tivemos um sórdido interesse. Porque se já éramos conhecedores de boa parte da magia e tirávamos proveito em cima da terra de situações como essa, claro que tendo a condição de acessar um conhecimento acima e muito mais poderoso, muito mais vasto, esse era o nosso interesse a princípio. Veja que tudo começa em cima justamente das trevas da ignorância.
Quando então começamos a trabalhar, a dar um certo suporte, um certo apoio às forças, né, conhecidas como da lei maior e da justiça divina, a trabalhadores de planos superiores acima do terceiro céu, que fazem a gestão para esse plano denso da materialidade de terceira e quarta dimensão, então podemos, em um certo momento, ter um vislumbre daquilo que é a magnificência do Todo-Poderoso. Claro, em termos comparativos de poderes, vamos colocar dessa forma para vós entender mais direto, é algo incomparável, imensurável, não tem como se colocar à mesa parâmetros de comparação. Uma vez experienciado isso, não tem como um ser continuar sendo aquilo que é. Só o vislumbre já é o suficiente para acontecer uma grande transformação, uma grande transmutação do ser como um todo. A partir disso, então, começamos a sermos trabalhadores da lei maior e da justiça divina, em virtude do quê? De termos esse vasto conhecimento dos caminhos, dos atalhos, dos modos operantes utilizados pelos grandes das trevas e também pelos magos negros. Porque mesmo que não servíamos a eles ou trabalhássemos junto com eles, sabíamos todos os caminhos, porque, de uma certa forma, aquilo que fazíamos em cima da terra por ignorância, por prepotência, certo? Era muito semelhante, só que com objetivos sórdidos e egoístas para a nossa parte mesmo. Então, sabemos todos os caminhos, sabemos todas as moradas, onde estão os reinados. Então, isso, ter entidades com essa experiência para poder transitar entre as esferas superiores, planos astrais, plano neutro e esferas inferiores, por isso surge a nossa linha de trabalho, os guardiões da lei maior e da justiça divina. Certo? Isso é importante porque muita gente não sabe e é importante dessa forma simplificada, bem resumida, muito resumida, para que vocês entendam como é o acontecer das coisas. Então, muito bem, e os grandes das trevas, então quem são? Os seres grandes das trevas são seres humanos, ora em outras civilizações que já estiveram experienciando em cima dessa terra, se densificaram, desencarnaram, movidos ali por espírito de vingança, de vícios, né, de ódio e tudo mais, se densificaram. O que é se densificar? Quando alguém desencarna e a pessoa não aceita o desencarne, a pessoa quer estar ligado ao plano terreno, pela riqueza que deixou, pela companheira, pelo namorado, pelos filhos, porque o ser humano tem essa condição de poder ter essa livre escolha do que vai fazer. Que vós conhece como livre-arbítrio. Claro que sabemos, pelo menos aqueles que em cima da Terra encarnados fazem atenção, sabem que esse livre-arbítrio, ele, de uma certa forma, ele é limitado. Limitado por o quê? Pela lei maior e justiça divina, pelas ações de ação e reação, causa e efeito. Então cada um é livre para fazer o que quer, mas para cada ação existirá uma reação, para cada causa um efeito. Vós é livre, se vós quiser tacar fogo na sua casa, vós taca. Certo? Porém, e as consequências disso, de vós ficar sem casa? Vós vais passar por essa condição, certo? Então, cada um é livre para fazer. Então, mesmo quem desencarna também tem essa liberdade. Por quê? Porque os espíritos ou entidades que são incumbidas em resgate, que têm entidades específicas também com esse propósito, não vão obrigar ou levar ninguém amarrado para qualquer lugar. Depende sempre do ser humano querer
ter as portas abertas de uma forma verdadeira e honesta para que isso aconteça. Isso vai depender do estado consciencial e evolutivo de cada um no momento. Certo? Então, há bilhões de anos que existe grandes das trevas. Desde as primeiras civilizações, então já se começou a ter essa condição. E por que surge essa condição? Surge justamente pelo fato de que essa experiência de estar aqui nessa Terra, nessa terceira, quarta dimensão de espaço e tempo, é como uma sala de aula, na qual aqui se vem, se encarna com um propósito de se aprender, se capacitar sobre determinados aspectos esses ligados principalmente à manipulação, ao espírito humano poder agregar à sua alma aquilo que é a condição de não ser mais inudibriado, de não ser mais manipulado, enganado, certo? Então esses são dos pilares do porquê se está aqui encarnado. Claro que existem outros fatores, mas esse é um dos principais pilares. E dentro dessa sala de aula, que é esse planeta, que é essa experiência, tem os seus professores, que já falamos para quem não acompanha esse trabalho desde o início, temos lá falando mais sobre a situação. Temos Yahvé, temos os arcontes, temos grandes das trevas, que são esses professores, vamos colocar dessa forma, principalmente Yahvé e arcontes, de primeira mão, com a finalidade de, como criados pelo Todo-Poderoso, porque se tudo que existe vem do Todo-Poderoso, é emanado dessa mente, dessa consciência criadora, automaticamente Yahvé, ele é criatura oriunda de quem? Criada pelo Todo-Poderoso, pelo Divino Pai, que não é o Deus que as pessoas estão acostumados. Lá, por exemplo, para quem é cristão, o Deus do Antigo Testamento, certo? Basta ter uma breve análise, não precisa ser muito estendida, de poder observar que aquele Deus do Antigo Testamento age mais como um general, na qual ou se segue as suas ordens, ou então sofre as consequências. Temos várias passagens que vão identificar algo muito semelhante a um general de um exército, do que um ser supremo, né? Senhor de toda majestade, que é o Todo-Poderoso, o verdadeiro Todo-Poderoso. Lembre-se que deuses existem muitos. Quer acredite ou quer não, deuses, deidades existem aos montes. Agora, o incognoscível, o imensurável, o inominável, o alfa e o ômega, a matriz criadora, a fonte daquilo que tudo é, isso é uma outra situação, certo? Isso pode ser chocante para a maioria das pessoas, mas essa é a verdade. Por isso que se sabe em cima da terra que a verdade dói, mas é uma dor necessária para poder se tornar livre. Então, não vejam Yahvé ou os arcontes, ou mesmo os grandes das trevas, como simplesmente o mal. Vós tem que ter uma mente mais aberta para vós poderem entender aquilo que é a ação existente em toda a criação. Basta vós olhar, por exemplo, vós que estão encarnados, para as situações do cosmos. Para se nascer sistemas solares, novas estrelas, novos planetas, novos satélites, é necessário o colapso de uma grande estrela, que quando explode em supernova, vai produzir inclusive aquilo que será um elemento que muita gente tem ou pode pensar que é daqui dessa terra, por encontrá-lo no subsolo, como o ouro, por exemplo. O ouro, ele nasce na explosão de uma grande estrela.
Esse elemento surge na explosão de uma grande estrela. Então, para se construir, para se prosseguir, dar-se andamento naquilo que é a expansão dos universos, precisa se desconstruir, porque tem sempre como melhorar aquilo que já exista. Por isso que nada deixa de existir. Tudo é desconstruído e daí é reaproveitado de uma melhor forma, de uma forma mais atualizada. E assim a criação continua, como um todo, em todos os níveis, do macro ao microcosmos, do visível ao invisível. Certo? Estou dizendo tudo isso, por quê? Porque quando se fala grande das trevas, as pessoas vão ter os grandes das trevas como simples inimigos a serem combatidos. Mas no estado de trevas da ignorância, devido a programações limitantes, educacionais, sociais, né? Em todos os aspectos, principalmente ligado a dogmas e doutrinas, não estou me referindo à parte sagrada de toda religião, mas sim dessas regras criadas por homens e mulheres iguais a vós que me estão ouvindo falar. Simplesmente porque tem o rótulo de padres, bispos, pais de santos, monges ou alguma coisa. São homens e mulheres, estando aqui encarnados, estão nas mesmas condições que cada um de vós se encontram, mais ou menos evoluído consciencialmente. Certo? A parte aquilo que são a condição dos mestres, que um dia pisaram em cima dessa terra para deixar o exemplo. Certo? Muito bem. Não que eu esteja defendendo os grandes das trevas, não é isso, mas é para que vós entendam que eles são e agem como professores. Porque eles têm sim como intenções, como planejamento, como que eu anunciei, como foi feito o alerta, tanto eu como o compadre Guardião Marabô, a respeito daquilo que se iniciou agora dias atrás, essa grande investida que irá durar por anos. Eles têm a intenção de, vamos falar diretamente, infernizar aquilo que é a experiência humana da encarnação. Certo? Fazendo investidas de todas as maneiras, mentais, emocionais, através de obstáculos, pedras, espinhos colocados nos vossos caminhos. Isso é evidente. Tanto na orientação passada eu até fiz menção de que a terminologia de diabo ou diabolos se refere diretamente aos grandes das trevas, às entidades trevosas que compõem essas miríades de legiões. Certo? No âmbito de Umbanda ou espiritualista, eles vão ser conhecidos como quiumbas, trevosos, zombeteiros. Mas se trata da mesma coisa. Resumindo, espíritos trevosos. Trevosos porque estão se nutrindo e emanando constantemente trevas de ignorância. Agora, mas qual? Como assim? Como que esses seres podem ser professores se eles estão fazendo uma investida dessa em cima da Terra? Falei um pouco na orientação passada, justamente, que isso só ocorre, só é possível devido à própria humanidade encarnada e parte desencarnada em planos astrais darem abertura, darem condições, aceitarem determinadas propostas que eles estão constantemente colocando nos vossos caminhos. Ou não é verdade que se vós às vezes vai a uma feira e vós paga com 100 cruzeiros e o feirante na sua correria te dá o troco de 200, vós tem ali uma escolha a se fazer. Ou falar para o feirante, olha, vai estar me dando o troco errado, eu lhe dei 100. Mas a maioria pode ver isso como uma bênção e guarda, né, aquele a mais no bolso. Então se apresentam esse tipo de situações que através desse exemplo vós vão ter muitos outros mais. Para aqueles que são casados,
que querem se manter ali em um relacionamento, em uma família, vai ter lá, vai aparecer a mulher bonita que vai dar abertura a esse homem casado, o homem atraente que vai, né, galantear essa mulher também casada. Agora vai saber aquilo que é a escolha, a abertura que cada um vai dar. Em cima disso, claro que essa proposta que vem desses planos obscuros, todas estão ligadas ao quê? Ao imediatismo ou à procrastinação, e também principalmente ligado aos prazeres da carne. Não que eu esteja aqui sendo moralista e dizer que os prazeres da carne são nefastos, são diabólicos. Não, não é essa a questão. A questão é que se existe em cima da terra, isso pode ser experienciado. Porque vós estão aqui encarnados para experienciar, certo? Agora, a condição que faz com que tudo isso seja possível, essas investidas, essas catástrofes e tudo mais que vai acontecendo, que vai permeando a humanidade, se trata do ser humano experienciando, mas como escravo escravo do dinheiro, escravo da lascívia, da sexualidade, da depravação descontrolada, dos vícios, bebida, né? O próprio dinheiro, ser escravo do dinheiro. Não, o dinheiro não é mal, o dinheiro é como a magia. Depende na mão de quem esse dinheiro está, ele vai ser usado para determinada coisa. Certo? E daí se sabe, né? A pessoa vai pegar aquele dinheiro, ele vai usar para quê? Ele pode usar para destruir a vida de outra pessoa, ou para destruir a sua própria vida. Mas na mão da pessoa cauta, organizada e bem equilibrada, esse dinheiro irá render frutos, trará segurança, né, para a família ou para o seu próprio caminho. Então se trata da pessoa ser escravo das coisas do mundo ou se fazer servir dessas coisas. As coisas, o dinheiro, né, ou mesmo aquilo que são os prazeres da vida, estarem sob o seu controle e não vai sendo arrastada por esses prazeres, conseguir esses prazeres a todo custo. Isso implica até mesmo em comer, passear, ir para festas, tem um monte de situação. Então veja que o leque ou o cardápio oferecido todos os dias, toda hora e todo momento por esses grandes das trevas, principalmente, está ligado a esses tipo de facilidade, a essas oportunidades de tirar proveito em cima do seu semelhante, de uma maneira que só vós saiba, ninguém está vendo. E daí, à medida que cada um na humanidade vai abrindo as portas para isso, eles vão tendo mais espaço na vida, na família, nos amigos que rodeiam essa pessoa. Agora, por outro lado, né, temos essa situação. Por outro lado, entenda, vós estão aqui para experienciar. Como que vós poderia experienciar a paciência se não existisse alguém encarnado, principalmente, que tivesse lhe provocando ou fazendo talvez calúnias ou ofensas sobre vós, usando o seu nome? Alguém que lhe aponte o dedo na face, que lhe ofenda, que lhe xingue? Como que vós poderia trabalhar a paciência? Como vós iria acumular paciência? Porque ninguém nasce com paciência. A paciência é algo cumulativo, que com o passar do tempo, pessoas acumulam um pouco mais, outros acumulam quase nada. Não só a paciência é cumulativa, mas a resiliência, a superação, a fé, tudo isso a pessoa vai o quê? Vai trabalhando até um momento que ele tem a oportunidade de chegar a um domínio próprio, ter as rédeas da própria vida nas mãos ou ser escravo dessas situações. Infelizmente, a condição humana, devido a essas condições de programações,
sociais, pragmáticas, dogmáticas, doutrinárias, teológicas, muitas das vezes, faz com que as pessoas estejam vivendo um certo nível de hipocrisia. Como eu já disse já em outras orientações, vós precisam ser profundamente honestos para consigo mesmo, sem desculpas, sem tapar o sol com a peneira. Todo mundo, a um certo nível, é mentiroso. Todo mundo, a um certo nível, usa de falsidade. Todo mundo, a um certo nível, manipula. Todo mundo, a um certo nível, tem inveja. Porque se tem alguém que fala, não, eu não sou nada disso, então aqui não poderia estar. Porque isso são fatores a serem trabalhados. Trabalhados de que forma? Entender de primeira mão o porquê que existe isso, da onde nasce isso e como se põe em equilíbrio essas situações. Então, a partir dessa explanação, podemos ver que, de uma certa forma, os grandes das trevas também estão contribuindo para a situação que acontece em todos os universos, em todas as dimensões, que é o andar, o fluir da criação, que é essa situação de dualidade, onde existe sagrado masculino, sagrado feminino, que é a primeira manifestação desse incognoscível, que ele está aonde sempre esteve. E quando ele decide manifestar a criação, isso não pode estar dentro dele, isso é emanado a partir dele. E a partir dele, ou seja, ao seu externo, ele se manifesta como as energias necessárias para poder fundamentalizar aquilo que é o plano da criação. Então ele se manifesta em energia positiva e energia negativa. Não veja a energia positiva como bem, energia negativa como mal. Sagrado masculino positivo, sagrado feminino negativo. Simplesmente energia positiva, o sagrado masculino, é irradiador, sagrado feminino é receptor, absorvedor. Quando o sagrado masculino irradia e o sagrado feminino vem concebido, ele acolhe aquelas irradiações, a união dessas duas superpotências manifesta o plano da criação. Assim como em cima da Terra temos um exemplo, porém mais denso, em muitos níveis de graus abaixo dos planos mais sutis, aquilo que é a união entre o homem e a mulher. Homem, representação sagrado masculino, mulher, representação do sagrado feminino. Que quando os dois se fazem um, na sua intimidade, eles podem manifestar uma terceira condição, que é o nascimento de um novo ser. Então, temos a situação assim como é em cima, é como embaixo. A situação dos grandes das trevas são essas. Então, são seres muito poderosos. Se pudermos fazer uma comparação, não que isso seja comparável, mas para que vós possam entender, porque falar de seres tão antigos como esses, seria leviano usar outros tipos de termos que não pudesse ser entendido pela maioria, porque tem pessoas que acompanham esse trabalho que aqui estamos a fazer, que todos que acompanham sabem que não estamos aqui para falar ou querer que ninguém se torne um bandista ou candomblessista, não estamos aqui para defender nenhuma religião. Estamos aqui por ordenança da lei maior e da justiça divina, fazendo um trabalho de poder esclarecer e conscientizar, ou levar a oportunidade para que vós possam se libertar. O poder de ação dos grandes das trevas, onde eles se encontram, seriam equivalentes
às condições dos poderes de um arcanjo. Não que são iguais, porque eles vão guerrear, disputar. Não, estamos falando em condições de poder energético, vibratório, magnético. Muitos vão falar, não, seu tranca-rua, isso é um absurdo, a luz destrói as trevas. Vós tem que dar um passo além. Porque a humanidade, no ponto que se encontra, já se encaminhando para finalizar um grande ciclo, para se iniciar um novo grande ciclo, o final da Era das Trevas para o começo da Era da Luz, não pode estar em uma condição tão primitiva. Não existe a luz destruir as trevas. Essa terminologia da luz dissipa as trevas está relacionado a respeito do conhecimento superior, dito de quem está encarnado nessa experiência de terceira, quarta dimensão, de espaço e tempo, daquilo que é o conhecer o funcionamento das coisas. Quando a luz, ou seja, a sabedoria, ela está dentro do ser humano encarnado, ele dissipa as trevas da ignorância, que é o não saber o porquê ou o funcionamento das coisas. Porque se deixasse de existir a escuridão, a noite, então não existiria o dia, existiria simplesmente a luz. E nem a luz seria chamada de luz, porque para ser chamada de luz tem que existir a escuridão. Entenda que o ser humano, quando eu disse na orientação passada que a humanidade tem do seu lado a espiritualidade e tem da sua outra parte aquilo que são as forças obscuras, e o ser humano está em meio a essas duas manifestações, no qual não convém vós se tornarem só luz. Por quê? Porque vós, se fosse para tornar-se só luz, vós não teria que vir encarnar para experienciar a densidade, certo? Porque vós já são filhos e filhas do incognoscível, do todo-poderoso, do inominável, daquele que tudo é. Vós são um fractal, uma manifestação menor daquilo que é o vosso Pai. Então, vós precisa conquistar mais luz? Não, não é essa situação. Vós estão experienciando e vem experienciando durante bilhões de anos. Estou usando uma terminologia, né, a respeito de unidade de medida de tempo usado aqui na Terra para que vós compreenda. Bilhões de anos vós vem passando de sala em sala de aula, ou de planeta em planeta, dimensão em dimensão, em vários universos, com o intuito de poder se capacitar, porque o ser humano ele foi criado, ele foi concebido por essa mente criadora de que tudo é, para ocupar um lugar, um posto, uma condição na criação. Só que para ocupar esse cargo, vós tem que estar capacitados para ocupar esse cargo. E essa capacitação, então, tem que ser experienciável, para que vós, quando ocupem o cargo que um dia vão, cada um de vós, ocupar, não importa o tempo que isso leve, até mesmo os grandes das trevas, que são também espíritos humanos, assim como os magos negros, os quiumbas, os trevosos, os zombeteiros, né, esses seres trevosos, também vão, um dia, na história da criação, assumir os seus próprios cúmpitos, vão sair da condição onde estão. Por quê? Porque essa mente criadora que tudo é, ele é eterno. Então vamos dizer que ele tem todo o tempo para que isso aconteça, para que cada um se capacite. Até que isso aconteça, cada um está cumprindo o seu papel, manifestando aquilo que acontece no plano da criação.
Então é importante vós terem esse conhecimento oculto, que tem pessoas que vão ter que frequentar décadas em sociedades secretas, ditas sociedades secretas, que nem mais são, porque todo mundo conhece. Ou muitas pessoas terão que aquistar, comprar, possuir bibliotecas de incontáveis livros até chegar à resolução daquilo que eu estou passando para vós, que é a verdade como ela é. Veja que não estou aqui para defender a respeito de religião A ou B. A verdade é uma só, onde quer que ela se encontre, em qualquer universo, em qualquer dimensão, em qualquer plano, em qualquer nível. Por isso que a verdade é o único caminho, a verdade é a única maneira de se estabelecer aquilo que realmente é necessário. Muitos vão falar, não é verdade, o amor é o único caminho. Não, o amor verdadeiro, incondicional, ele só pode nascer a partir dos atributos de quem conhece, acessa e passa a se tornar, manifestar essa verdade. Aí vai acontecer o amor incondicional. Do contrário, não tem como existir o amor incondicional. Afinal, o óleo e a água não se misturam. Certo? Uma vez dito isso, e os magos negros? São também entidades, né, que estão lá há milhares e há milhares de anos, que são ali os comandantes dos exércitos pertencentes aos Grandes das Trevas. O objetivo dos Grandes das Trevas, acredite, eles não querem destruir a humanidade. Até mesmo porque eles sabem muito bem que se alguém desencarna, então não acabou a história. Ele vai para planos astrais, lá ele vai ser identificado, ele vai se identificar com situações que ele causou em cima do plano terrestre, na experiência de encarnação. Se ele lá fez mal, acabou com a vida, desviou uma pessoa através de fofocas, de intrigas, de manipulações, e aquela pessoa então foi a caminhos de abismo, essa pessoa, através do estado consciencial de culpa, ele vai querer reencarnar para poder corrigir aquele erro. Claro que tudo isso é uma artimanha para que as pessoas continuem aqui reencarnando, como alunos na sala de aula que vão se tornar repetentes, na qual a única maneira de poder passar de ano, no final do ano letivo, que é a vida que cada um de vós tem aqui, estou usando esse exemplo sobre a escola, porque vós vão poder internalizar isso de uma forma mais eficiente. É através da verdade, é um único caminho. Do contrário, o máximo que vós vão conseguir, sendo religiosos, é se tornar um ser humano admirável. Como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como tantos outros que estiveram, que se tornaram seres humanos admiráveis, mas estão limitados a planos astrais superiores e de lá, então, ligados respectivamente a determinadas dogmas, doutrinas e religiões, e então continuam fazendo um trabalho. Não tem nada de mal nisso. Acontece que ainda continuam presos nessa condição, na qual o objetivo de cada ser humano nada mais é do que não descobrir através da experiência, da prática, não só de palavras, mas sim da prática, da ação, do movimento, descobrir por si próprio que ele está sendo manipulado, e uma vez descoberto que está sendo manipulado, não ser mais manipulado. Isso só através da verdade se consegue. Uma vez feito isso, vós vai trilhar esse seu caminho pessoal, interno, que esse caminho é para dentro, não é ao externo. Ao externo, cada um só se afasta da verdade. Vai conseguir, no final do ano letivo, que é a vida encarnada de cada um de vós aqui, estamos usando ainda um exemplo, uma alegoria da escola. Quando chegar o final do ano letivo, ou seja, quando vós desencarnarem, vós terão a possibilidade de não voltar aqui como repetentes. Vós escapam a roda de Sansara e daí vós vão seguir os vossos caminhos em outros orbes, em outra sala de aula,
até concluir a capacitação que cada um deve, né, e precisa completar. Assim como Jesus completou essa sua caminhada, Buda e tantos outros mestres que já estiveram aqui. Certo? Então entenda que a possibilidade e a ação desses seres, dos grandes das trevas, ela é constante. Toda hora e todo momento, no plano dos encarnados e também agindo em quem está, espíritos humanos que estão nos planos astrais. De todo tipo de investidas, porque tem seres trevosos qualificados em muitos sentidos da vida. Sempre, claro, de forma, vamos dizer ali, densa, com propostas que fazem com que vós continuem ou se tornem mais escravos de situações limitantes. Certo? Agora, e como eu posso combater tudo isso? A situação é não combater, porque não tem como vós, estando na situação que a maioria está, fazer fronte a essa situação. A não ser olhar para o seu próprio caminho com honestidade, vós olha para si mesmo e vamos dar o exemplo. Que vós olhe para si mesmo e diga, olha, eu ajo de muita falsidade para com o meu semelhante. Veja, esse grau de honestidade, quando vós é verdadeiro consigo mesmo, isso amplia a sua vibração, o seu campo áurico. Que esse seu campo áurico ele vai funcionar meio como um escudo de defesa contra a investida de seres trevosos iniciantes ali, que são os zombeteiros e trevosos. Certo? Então, a cada passo que vós vai fazendo esse acertar de ponteiros do seu próprio ser, esse seu escudo, esse seu campo áurico, vibratório, o seu campo magnético, ele vai se tornando mais sutil, ou seja, vai vibrar em uma frequência muito mais acelerada. Para seres que estão densificados, com a energia muito densa, né, de vibração muito vagarosa, quando eles tentam lhe fazer uma investida e eles têm o contato com esse seu campo áurico vibratório intenso, seria como vós chegar e colocar a mão no fogo, vai queimar, e se manter vai fazer muito mal. Então é um meio que vós tem de poder ter essa autodefesa por conta própria. Então isso vai não só ir te livrando de ataque desses seres, mas também vai proporcionar, por esse campo vibratório mais elevado, mais consciente, mais racional, um campo magnético também correspondente. Campo magnético, essa força magnética, esse magnetismo não serve só para o homem atrair belas mulheres ou a mulher atrair homens. Não, esse magnetismo serve para N coisas. Para atrair boas oportunidades, para atrair aquilo que é a energia do dinheiro, a fartura, a abundância, para manter o seu quadro saudável desse corpo físico, tem muitas coisas. Então é o que vós precisa. E as orações, as rezas? Isso não é útil? Claro que isso é útil, porque quando vós se coloca em um estado meditativo, que vós tira ali 5, 10, 20 minutos para que vós se conecte com o sagrado ou aquilo que vós tenha fé, claro que vós vai ampliar esse seu campo áurico. Só que precisa se saber se vós estão, vamos dizer, utilizando de uma verdadeira oração ou reza. Porque a verdadeira oração, ninguém pede nada. Porque o que vós precisa pedir que vós mesmo não saiba o que é necessário? E se vós sabe, o Todo-Poderoso, aquele que tudo é,
Não precisa vós falar para ele saber. Então, a verdadeira maneira de poder expressar-se através da oração é simplesmente agradecer aquilo que vós sabe que já está em disposição, que já está em andamento e se encaminhando para a sua vida. Um exemplo, que vós tenham uma plantação e está passando um período de seca. Vós precisa que chova? Então, muito bem. Acredito que cada um de vós já teve gotas de chuva caindo no seu corpo. Vós já sentiu aquilo que são os cheiros que emanam da terra quando a terra ela é molhada. A brisa que a chuva traz. Pisar no terreno umedecido. Então, o que vós tem que fazer? Se vós pedir para que chova, não choverá mais. Porque vós só está afirmando para o universo ou para essa mente criadora, que vai funcionar como um espelho, que vós tem escassez. Vós está afirmando a escassez. Agora, se vós, por outro lado, se vós fecha os olhos, imagina, cria na sua tela, vê na sua tela mental aquilo que é a chuva caindo. Vós se lembra do cheiro produzido pela terra molhada, ouve o barulho da chuva. Eu acredito que todos vós são capazes de reproduzir isso mentalmente. Então vós não pede, vós só agradece pela chuva que já caiu. Isso é uma verdadeira oração e isso vai servir para a saúde, isso vai servir para o dinheiro. Mas como funciona isso? Lembre-se, vós estão em um plano denso. Tudo precisa de um tempo para que aquilo se manifeste. Qual o tempo? Chegue ao centro de um lago e solte uma pedra. Vós vai ver que de forma harmônica essa onda vai ir se dissipando e se afastando até que chegue às bordas desse lago. A mesma coisa é esse ser grato, esse agradecer, esse direcionamento daquilo que é aquilo que vós tem como objetivo. Isso vai indo por ondas até o espelho do universo, que já autoriza aquilo que seja conivente, aquilo que vós tenha como objetivo. Então isso tem que chegar, é refletido por esse espelho, retorna aonde vós se encontra e daí isso vai produzir oportunidades de manifestação, materialização na sua vida. Agora, as pessoas querem agradecer, querem dizer eu sou rico, eu sou próspero, eu posso, eu domino, eu comando, mas durante um dia, 3, uma semana, 15 dias, e daí as pessoas falam, olha, não aconteceu nada, eu acho que eu devo estar fazendo de maneira errada. E daí cortam o fluxo. Então aquilo que está em andamento ou não chega mais ou fica lá, aguardando o prosseguimento. E o que isso tem a ver com os grandes das trevas? Eles se aproveitam dessa situação do imediatismo ou procrastinação para fazer vós permanecer sempre no lugar onde estão, dando murro em ponto de faca. Tem pessoas que trabalham em 2, 3 serviços, mas não saem do lugar, não conseguem suprir, não ter o suficiente para poder pagar as suas contas, estão tirando a vela de um santo para colocar no outro. Isso por quê? Porque vós não estão trabalhando. Veja que a maioria de vós são trabalhadores. A maioria de vós começaram a trabalhar de muito cedo. Por que então vós não conseguem desenvolver? Porque tem a ação e a permissão através de achar que vós são merecedores, de poder pensar que não, é melhor eu não ter dinheiro, eu não ser rico não, porque o rico não vai para o céu. Tudo bobagem isso. Isso são programações instaladas no seu subconsciente ou inconsciente, para aqueles que entendem mais do assunto, que é diferente do que está na sua tela lúcida, que é essa que vós está me ouvindo falar. Quem dita as regras, quem dá a palavra final, não é
esse seu estado lúcido? É o inconsciente de cada um, que está ali justamente por repetição. Então não adianta uma pessoa falar, olha, eu sou ateu, então isso não cabe na minha vida. É claro que cabe, porque vós pode ser ateu, vós pode ser de outra religião, vós pode não acreditar naquilo que são a fé manifesta de um católico ou de um protestante, mas veja que tem familiares seus, amigos, do tempo da escola, de quando vós era pequeno, então vós está sempre ouvindo falar no Deus do Antigo Testamento, no Deus de Israel, está sempre ouvindo Deus abençoe, seja abençoado o seu dia. Então isso, a repetição é o que vai parar nesse inconsciente. E vós não tem acesso a esse inconsciente a não ser uma forma, uma técnica para poder esvaziar esse inconsciente para que possa adentrar aquilo que é mais importante, que é a verdade, que é repetitividade, repetição, mas daquilo que é importante, daquilo que agrega. Por isso que se vós ficam se alimentando só de desgraça, só de violência, só de pornografia, só de fofoca, de intriga, de coisas ligadas a simplesmente o acúmulo de bens e de prazeres e do afastamento da dor, vós estarão se alimentando de tudo aquilo que para essas forças trevosas é e são um campo aberto, portas abertas desse seu ser, da sua vida. Assim como está acontecendo para a humanidade. Boa parte da humanidade está nessa condição. E isso não é que seja culpa. Já afirmei isso mais de uma vez. Não só eu, mas outros guardiões também. Não existe, nunca existiu, não existe, jamais existirá um ser humano que seja a manifestação do mal. Não existe ser humano mau. Existe ser humano em determinados níveis de trevas da ignorância. Isso é o que existe. Veja que fome, guerra, todo tipo de desequilíbrio que vós possa imaginar, fome, doenças, intolerâncias, preconceitos, agressões, humilhações, né? Escassez, pobreza, todas essas situações limitantes são frutos dessa árvore que é chamado trevas da ignorância. Se vós quer resolver a escassez na sua vida, a falta de dinheiro, a ausência da saúde, a fome, a tristeza, a depressão, que são frutos, vós precisa eliminar a árvore que dá esses frutos, que é a árvore das trevas da ignorância. Então, a solução para a humanidade poder se encontrar liberto ou blindado contra essa situação é se livrar das trevas da ignorância. E não bater de frente com algo que a maioria de vós não consegue enxergar. Boa parte de vós está preocupado lá com o seu trabalho, com os compromissos, com as contas, com os filhos, com a família, com tudo mais que está ao seu redor. E vós não conseguem enxergar essas forças, a menos que vós se dedique e comece a praticar aquilo que é o treinamento para passar a ter vidência ou clarividência, porque tudo isso é uma técnica, é um procedimento psíquico. Então, como é que vós vai combater aquilo que vós não vê? Vós só pode perceber. Então, faça isso cuidando de si próprio, porque isso vai melhorar sua condição de vida, vai tirar vós de uma condição de sobrevivência para passar a viver aquilo que vós ainda não viveram, ou aquilo que vós pretendam viver, mas de uma forma equilibrada, salutar, no comando da situação, não sendo arrastado pelas situações. Certo? Entenda a força das trevas da ignorância como uma fogueira. Se vós são violentos, se vós são intolerantes, preconceituosos, se vós têm a mente obtusa, fechada demais, tudo isso é fogueira que alimenta e aumenta o fogo, esse fogo que consome e destrói.
Se vós não alimentam uma fogueira, o que acontece com essa fogueira, com esse fogo? Ele vai diminuindo até chegar ao ponto que se essa fogueira não é limitada, ela então se extingue. Procure alimentar a outra fogueira, a fogueira que aquece, que ilumina, que clareia. Aquela que faz germinar, aquela que traz a vida que vós nunca tiveram. Essa é a maneira mais adequada de cada um de vós lidar com essa situação. Certo? As pessoas, como tivemos ali um questionamento a respeito, mas como que os guardiões sabem interpretar e recebem orientações da lei maior e da justiça divina? Tudo isso acontece de grau em grau. Certo? Existem entidades de esferas superiores acima do terceiro céu que então passam essas orientações. Cada coisa à sua medida para determinado grau de manifestação, para cada grau de experienciação. Por isso, para cada um de vós, tem como se dar uma orientação específica para a vida, o caminho específico que cada um tem que prosseguir. São as possibilidades, são as situações a serem resolvidas, a serem ali dissipadas, como traumas e bloqueios que todo mundo tem, às dezenas. E muitas vezes nem sabe. Há alguns casos de experiências de vida passada, alguns casos kármicos negativos, existem muita coisa envolvida. Então, através disso, não é que temos que decodificar, a coisa chega na respectiva informação, que essa informação é aquilo que é para ser passado aqui, como está passando para vós, sem tirar ou colocar alguma vírgula. Certo? Então essa é a condição. E muitos perguntam, e daí? Vós vão intervir? Vós vão nos ajudar? Estamos todos da espiritualidade, não só nós guardiões, mas todas as miríades de trabalhadores espirituais da lei maior e da justiça divina, estamos todos apostos, prontos para poder fazer tudo aquilo que podemos, cada um podemos realizar para cada um de vós. Não importa a quantidade de seres humanos, que sejam encarnados ou desencarnados. Para isso, precisamos que vós simplesmente feche as portas para aquilo que destrói, para aquilo que vai lhe causar prejuízos, limitações, sofrimentos, e abram as portas para que então possamos fazer alguma coisa. Não vamos poder simplesmente agir quando as pessoas não estão dispostas a isso. As pessoas só querem simplesmente serem acudidas. Mas para que vós seja acudido, para que vós seja socorrido, para que vós seja liberto, vós precisa dar abertura para isso. E essa abertura acontece da maneira que eu disse, de ter essa consciência, essa honestidade para consigo mesmo, assumir para vós, não estou dizendo para que vós saia contando para todo mundo se vós é mentiroso demais, se vós é isso ou aquilo, porque na verdade todo mundo é em algum nível, mas isso é vós consigo mesmo. E daí, a partir disso, a cada dia, se comprometer a melhorar um pouquinho assim. Isso vai dando condições a nós de podermos atuar nas vossas vidas. Não é algo que olhamos e falamos, olha, vamos lá socorrer aquele filho. Não. Não existe um nepotismo de, não, vamos ali salvar aquele porque aquele ali é um bandista. Não, vamos salvar aquele porque aquele é católico. Não, não existe isso. Na espiritualidade, em esferas superiores, não existe bandeiras, não existe eu sou disso, eu sou daquilo. Todos estão trabalhando para o mesmo propósito. Cada um na sua respectiva ou respectivas
aptidões e qualidades. Mas cada um fazendo o seu papel para um todo maior. Então precisamos que vós encarnados deem um passo, que é aquilo que cabe ao encarnado fazer, que é tomar esse tipo de atitude que eu dei o exemplo, pelo menos de início isso, é o mínimo. Porque vós dando um passo, essa parte da espiritualidade dá outro passo. Vós dão um passo, a espiritualidade outro passo. E daí se caminha juntos. Não existe espiritualidade que vai carregar nenhum de vós no colo. Nem guardião, nem anjo de guarda, nem o Santo Antônio, nem o São Benedito, nem o São Jorge, nem o anjo, nem o arcanjo, nem o anjo guardião, nem o mestre ascensionado, nem Saint Germain, nem o Buda, ninguém. Isso tem que ser recíproco. Lembre-se, dualidade. Encarnado, forças espirituais. São dois pratos da balança que precisam se manter em equilíbrio. Se tiver só uma parte, isso vai estar em desequilíbrio, tanto de uma parte como outra. Então, por isso tem que se fugir dos extremos, se procurar se valer da terminologia, do significado da palavra que muitos de vós estão envolvidos, que é a religião. Qual que é o significado? Isso vem lá de língua antiga, que significa religare, reestabelecer a ligação, a harmonia, é esse equilíbrio, para que as coisas passem, iniciem a acontecer. Não esperem um milagre, porque senão vós vão desencarnar esperando o milagre. Enquanto vós passarem a entender que vós são o próprio milagre, que vós não são lá a escória da criação, vós não são lá os pecadores, os merecedores de todo o sofrimento, que tudo isso é uma bobagem. Tudo isso são criações de seres humanos, que são as situações de dogmas e doutrinas. Repito, não estou tratando do sagrado, mas sim de regras criadas por encarnados para manter o controle em cima de vós, através da culpa, do medo e da ganância. Então a ação desses seres são em todos os campos da vida, a toda hora, a todo momento. Não importa se vós está dormindo ou está acordado. Certo? E isso vai agir em vós, nos seus filhos, nos seus pais, nos seus amigos, na sociedade, na política, na economia, na ciência, em tudo onde der abertura para eles, eles vão se aproveitar. Se para vós que estão encarnados, que ainda estão ali sendo tidos ou estando atados em certos pontos por situações de trevas da ignorância, quando surge uma oportunidade para vós, vós não se aproveita da oportunidade? Muito bem, imagine eles se não vão se aproveitar. Então, quanto menos portas abertas eles encontrarem, menos será o poder de ação e destruição que eles possam causar. Tanto individualmente, de ser humano para ser humano, como também em conjunto com a humanidade. Certo? Então falamos dos seres dos grandes das trevas, são espíritos humanos, assim como vós, seres multidimensionais. Por isso o ser humano, ele sempre teve na sua constituição desse seu espírito, essa sua divina essência, que para uns conhece-se como Espírito Santo, como outro eu maior, eu superior, né? O eu crístico, Atma. Tudo é a mesma coisa, só com termos diferentes para cada cultura, para cada manifestação religiosa ou filosófica. Certo? Já tem nessa constituição tudo aquilo que é necessário para que vós solucione as coisas. Sempre em conjunto, porque tudo no universo
está em uma dança harmônica. Tudo está fluindo em um perfeito sincronismo. O ser humano, do jeito que está sendo posto, imposto, programado, ele está fora do ritmo do fluxo da criação. E isso vai se restabelecer começando com atitudes, podemos dizer, simples como essa que eu dei esse tipo de orientação. Certo? Então a ação desses grandes das trevas, por serem multidimensionais, eles têm esse conhecimento a respeito da magia. Muitos desses grandes das trevas foram seres iluminados que decidiram utilizar desse conhecimento para finalidades próprias, densas, às vezes egoístas. Certo? Mas no final de contas, está sempre todos seguindo as ordenanças que essa mente criadora criou, proporcionou. Mesmo que eles não deem o braço a torcer, eles sabem que, de uma certa forma, cada investida deles em cima de vós, mesmo quando vós sofram ou que caiam prostrados, cada vez que cada um de vós se levanta mais forte do que jamais foi. Isso eu não estou dizendo para poder passar a mão na cabeça ou poder consolar nenhum de vós. Não estamos aqui para dizer o que vós querem ou pretendem ouvir, mas sim aquilo que é necessário. Então, de uma certa forma, eles acabam fazendo vós se tornarem mais fortes do que vós jamais foram. Claro, tem uma situação, isso é injustiça? Não, não é injustiça. Se vós fazer a analogia daquilo que falamos um pouco atrás a respeito de ação e reação, causa e efeito, se valendo dessa honestidade para si mesmo, sem tapar o sol com a peneira, sem se valer de desculpas ou jogar a responsabilidade de cada um em cima do ombro do diabo, do papa, do governo, do vizinho, da mãe, do pai, do irmão, e assumir as suas próprias com honestidade, vós vai começar a ter uma visão, começar a se tornar um observador que consegue ter um campo de visão mais amplo, um entendimento, uma compreensão que vós até hoje não conseguiu ter. Ah, mas isso um dia vai acabar? Vai, com certeza vai. Como eu disse lá em uma certa parte, vai ter um momento que esses grandes das trevas, esses magos negros, essas entidades, legiões trevosas, todas vão galgar degraus. É inevitável. Veja, eu mesmo que vos falo, Tranca-Rua da Seta Encruzilhada, não mencionei para vós partes de quando um dia eu estava encarnado em cima da Terra, que eu me julgava então todo-poderoso, porque tinha sim conhecimentos e poderes psíquicos a trabalhar para o meu egoísmo, o meu propósito, e não saí de uma condição também, podemos dizer, trevosa, egoísta, para estar como trabalhador da lei e maior justiça divina. Por quê? Porque cada coisa chega ao seu tempo. Ou vós não ouviram já a passagem lá de Salomão? Cada coisa tem o seu tempo. Existe tempo de nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher. Ninguém escapa à lei, ninguém foge ao tempo. Espero que vós tenham entendido a respeito do que são esses seres, a respeito dessa situação, e saibam a maneira como agir, por conta própria, sem ter que ficar dependendo de situações de desespero, de ansiedade, de pavor, de temor. Porque é para isso que estamos aqui. Nós não estamos aqui para dizer o que vós tem que fazer. Somos simplesmente uma vela que é posta nas vossas mãos em um quarto escuro, que vós vão poder enxergar o que está à sua volta
E aí, a sua vez, vós são livres para escolher. Se tem um buraco e vós acha que pisar nesse buraco vós não vai cair e se machucar, vós é livre. Assim como é livre se vós ver um espinho e quiser pisar em cima. Certo? Mas, com as orientações, então vós podem enxergar aquilo que pelo menos está à sua volta. Como verdadeiramente é. Vamos dar continuidade a outras orientações a respeito dessa tríade de forma específica, de forma resoluta e direta, porque com certeza ficou questões pensativas nas vossas mentes a respeito de Yahvé, por exemplo. O que Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, tem a ver com essa história? Então vamos esmiuçar essa situação de uma forma precisa e não simplesmente isolada dentro de uma orientação. Certo? Então, as próximas orientações vamos falar sobre isso para que vós tenha maior conhecimento e não viva de achismos ou opiniões, mas sim de verdades. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.